Bom dia! Hoje é dia 5 de outubro de 2020. De vez em quando eu encontro pessoas que me vêm falar do seu passado e nostálgicas ficam se lembrando de um tempo bom que nunca mais voltou. Por exemplo, eu encontro colegas de seminário, colegas de turma, que, não obstante já terem saído do seminário há quase 40 anos, ainda ficam relembrando os velhos e bons tempos. Aqueles. Eu tenho colegas que se lembram de pormenores dos jogos de futebol, das peladas que nós fazíamos às 4 horas da tarde, naquele campinho de futebol do Seminário do Sul, lá na colina da Tijuca. Para mim, isso tudo foi muito bom, mas já passou. Eu tive tantos outros momentos tão bons ou melhores no meu ministério ao longo de todos esses anos. Eu encontro crentes que pararam na igreja da sua juventude há 30 anos atrás e quase que se negam a servir a Deus hoje porque as condições são outras. Eu queria lhe passar uma história com isso muito conhecida. Ló morava nos arredores de Sodoma e Gomorra e Deus queria destruí-las. Antes, porém, ele enviou anjos para que de lá tirassem o justo Ló e sua família. Na verdade, mesmo sabendo da destruição daquelas cidades, Ló começou a embromar e os anjos tiveram que tirá-lo na marra, pela mão, e dizer: fuja, rapaz! A mulher de Ló não aguentou a pressão e olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Seja qual for o significado da estátua de sal, é fácil perceber que ela não conseguiu imaginar o que Deus tinha para ela para frente, no futuro. Ela não podia pensar em nada que fosse tão vantajoso ou melhor do que ela tinha para ela e para sua família dali para frente. Eu fico pensando que há muita gente presa ao passado. Há muita gente parada no tempo como a mulher de Ló. Mas o foco nosso determina a nossa direção. É por isso que o autor aos Hebreus diz na Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Paulo sabia que havia coisas novas pela frente, mas haveria também recompensas. Para onde você está olhando? Onde os seus olhos estão postos hoje? Nas possibilidades que Deus tem para você ou nas perdas que você já teve? Quem fica olhando para o passado paralisa a sua vida, estanca o potencial de bênçãos que há pela frente. Só existe uma única maneira certa de se olhar para o passado, se for para expressar gratidão. De fato, há muitos acontecimentos que, quando eu os recordo, eu me volto para Deus e digo, Deus, muito obrigado. E há também muitas pessoas que Deus colocou na minha vida no passado, que quando eu me recordo delas, eu só posso encher o meu coração de alegria e de ação de graças e dizer a Deus, Deus, muito obrigado por essas pessoas tão especiais que tu colocaste na minha vida. Mas quer saber? Há também pessoas e circunstâncias na minha vida que, se a minha mente se voltasse para isso, eu me encheria de ressentimentos, de mágoas e de amarguras. Então eu não vou gastar a minha vida com essas lembranças, não. Eu tenho mais o que fazer, eu não sou colecionador de aborrecimentos do passado, pois sei o quanto isso pode me paralisar e envenenar a minha vida.
Eu prefiro olhar para as possibilidades que tenho pela frente e sonhar com aquilo que Deus tem planejado para a minha vida e os desafios novos que estão na minha dianteira, irmãos. Quando a gente encontra uma pessoa amargurada, encontra também alguém com os olhos estacionados no passado. Eu vou repetir. Quando você encontra uma pessoa amargurada, você encontra uma pessoa que ficou paralisada no passado. Pare de olhar para trás assim, pois você está perdendo a perspectiva daquilo que Deus tem para você. Se você costuma ficar preso ao seu passado, por favor, toque-se agora e veja se ainda não se tornou uma estátua de sal. Toque-se mesmo. Talvez você já seja uma estátua de sal. A Bíblia manda olharmos para frente. Isso é fundamental para a nossa vida espiritual. Jesus é nosso exemplo em tudo e ele sempre olhou para frente. A Bíblia diz que até na cruz Jesus olhou para frente. A obra dele no Calvário foi feita com os olhos postos no amanhã. O profeta Isaías aponta a cruz e diz sobre Cristo o seguinte, aspas, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Fechei aspas, Isaías 53:11. Ou seja, ele sabia que o resultado daquele sacrifício traria no futuro alegria. Ou como diz o poeta, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Onde estão os seus olhos? No passado, nas perdas que você teve, em abusos, em decepções, traições sofridas? Pare de olhar para Sodoma e Gomorra. Olhe sim para as possibilidades de Deus, as possibilidades que Deus lhe trará. Olhe para frente. Olhe para a graça de Deus. Olhe para o potencial da bondade de Deus na sua vida e viva. Vamos terminar orando agora? Vamos? Pai, ajuda-me a não ser um colecionador do passado. Obrigado porque eu posso me recordar de tantas coisas boas que a tua graça permitiu que eu vivesse no passado. Deus, mas eu não quero ficar lá, não. Eu quero olhar para frente, eu quero olhar para os desafios, eu quero olhar para o futuro, certo de que o Senhor, com a sua mão bondosa, está ao meu lado e há de me encaminhar a esse futuro, e ele será glorioso. Quero falar como o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, como disse o escritor aos Hebreus, mas como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ajuda meus irmãos também, Senhor, para que eles não fiquem parados, amargos no passado e possam vislumbrar a bondade do Senhor agindo em suas vidas num futuro e trazendo bênçãos insuperáveis ao seu viver, aos seus queridos e à vida em si. Obrigado, porque temos promessas maravilhosas vindas da tua palavra e do teu Espírito para nós, para o amanhã. E obrigado, porque sabemos que lá no amanhã o Senhor também estará conosco. Pedimos a Deus, dá-nos uma semana abençoada, guarda-nos de todo o mal, dirige as nossas vidas, derrama alegria no nosso coração e vontade de sonhar sonhos que venham da tua bondade. Oramos pedindo essas bênçãos, pedindo uma semana feliz, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana muito especial, meu querido irmão, minha querida irmã.